Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio. Graças ao bom Deus, a gente consegue começar mais um episódio desse trabalho fantástico. Hoje, Atos capítulo 1, parte 1, episódio de número 778, 10ª temporada. Deus é bom, o tempo todo Ele continua sendo bom. Independente da circunstância, das lutas, das dificuldades. Se nós fôssemos tematizar a mensagem de hoje, colocar um tema, seria baseado em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 8, a missão de Cristo e a nossa. A gente está aqui há mais de 4 anos, fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é se debruçar sobre o texto bíblico, e fazer uma pregação expositiva para você, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada. Nós encerramos o livro de Deuteronômio, iniciamos o livro de Atos, já fizemos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, já fizemos Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros do Pentateuco, e estamos agora no livro de Atos dos Apóstolos. Tem sido uma jornada excepcionalmente abençoadora, edificante, renovadora para todos aqueles que têm nos acompanhado. E é isso. A gente vai falar um pouquinho hoje de Atos capítulo 1, em 4 episódios, tá bom? Eu conto com a sua audiência, com a sua paciência. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Aqueles que têm nos acompanhado aí, que Deus abençoe grandemente sua vida através da palavra dele. A introdução dessa narrativa aqui, das coisas concernentes ao reino de Deus, nos sugere verdades sobre a missão de nosso divino Senhor e também sobre a nossa. As palavras iniciais de Lucas afirmam 4 coisas para a gente. As obras milagrosas que ele começou a fazer, versículo 1. As obras poderosas de Jesus estavam longe de serem meras maravilhas, elas eram: primeiro, atos de pura bondade. Segundo, atos exigidos pelas circunstâncias do momento, produzindo um apelo irresistível ao coração do amor e à mão de poder. Terceiro, ilustrações dos princípios divinos que ele veio estabelecer, bem como provas de origem celestial do Todo-Poderoso. Versículo 1 diz que ele começou tanto a fazer como a ensinar. O ensino é uma marca aqui. O ensino de Cristo, ele abrangeu todos os aspectos sobre os quais mais urgentemente precisamos de esclarecimento. Ele nos ensinou tudo o que queremos saber a respeito da natureza e a disposição de Deus para conosco, incluindo sua atitude para com as almas culpadas. Meus queridos, a verdadeira natureza do homem, sua verdadeira herança e o caminho pelo qual ele poderia retornar a Deus. O que constitui a excelência moral aos olhos de Deus, como o homem pode fazer e ser aquilo que é devido a si mesmo e a todos aqueles que o cercam. A verdade a respeito do mundo futuro. Versículo 3 fala a história de sua paixão. É a história de sua vida. Somente em seu caso, a narrativa da paixão ela é sentida por todos nós como ponto supremo e culminante, a única característica indispensável de toda a sua carreira aqui na Terra. Aquilo para o qual tudo conduzia, para o qual tudo se preparava, comparado com o qual todo o resto era insignificante. Nunca em nenhum período de seu ministério
o Filho de Deus cumpriu tão verdadeira e amplamente a missão para a qual veio. Mas quando estava anulando o pecado pelo sacrifício de si mesmo, como quando foi traído, ferido, injuriado, como quando foi levantado na cruz e derramou a sua alma na morte. Ele veio a ser o santo, amoroso, paciente e reverente que era. O historiador aqui, Lucas, não fala dessa sua vida exemplar antes da paixão, mas nós podemos tê-la em mente como um pensamento complementar. Ele, no entanto, se refere à sua vida depois da paixão. Versículo 3. E esta se divide em duas partes. Os 40 dias na terra, então ele deu testemunho da realidade de sua obra, da genuinidade da sua missão. Ele se mostrou vivo por muitas provas infalíveis. Segundo, vida eterna ao céu. Assim como ele encontrou Paulo a caminho de Damasco e encarregou de entrar em seu serviço, assim como ele inspirou e orientou seus servos para que os atos dos apóstolos fossem seus atos por meio deles. Assim agora, estou com a voz bastante difícil hoje, mas vai dar certo, vamos lá. Assim agora ele administra os assuntos de seu reino abençoado, iluminando, inspirando e governando sua igreja por meio de seu Espírito. Veja o versículo 20. Nós temos aqui indicações do tipo e método do serviço que nos cabe prestar. Nós somos convidados a olhar com expectativa. Nós também devemos esperar a promessa do Pai, versículo 4. Frequentemente em nossa vida cristã, do início ao fim, pedindo e esperando, nós devemos pedir, buscar, bater, se necessário, repetidamente, não impacientemente, para receber, mas lembrando que Deus sabe quando e como conceder. Nós devemos receber com gratidão, nós também seremos batizados com o Espírito Santo. Versículo 15, veja o versículo 8. Deus virá a nós em uma rica efusão, se tão somente pedirmos com fervor e esperarmos com paciência. Então nós receberemos com alegria e nossos corações se encherão de sagrada e feliz gratidão. Nós devemos se submeter a Ele alegremente. O nosso Senhor frequentemente nos diz: não vos cabe saber, versículo 7. Ansiamos por conhecer muitas coisas não reveladas e esta é a sua resposta, nossa vã curiosidade. Ou ansiamos por realizar coisas impossíveis. E então ele nos diz: não vos cabe fazer. Ele impõe limites à nossa ação, bem como ao nosso conhecimento. E dentro desses limites nós devemos nos contentar em nos mover, regozijando-nos por nos ser permitido saber qualquer coisa sobre Ele e fazer qualquer coisa por Ele. Regozijando-nos também por crer que em breve o círculo de compreensão e realização será amplamente, imensuravelmente ampliado. Nós devemos testificar fielmente, versículo 8, sereis minhas testemunhas. Era uma função muito mais elevada para os apóstolos testemunhar a Cristo. A grandeza de sua pessoa, a beleza e a ternura de seu espírito, a plenitude e a alegria de sua salvação, do que serem os depositários de segredos celestiais quanto a datas e lugares. Não há nada que devamos aspirar tão fervorosamente e nos esforçar tanto para nos tornar como testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Não podemos conceber uma obra mais nobre do que ser pela vida e pela boca testemunhas dele, constrangendo nossos semelhantes a reconhecer sua prontidão para receber, sua disposição para perdoar e seu poder para abençoá-los e enobrecê-los.
O versículo 1 ao 5 nos apresenta os 40 dias depois da paixão e morte de Cristo. Os preparos de Jesus para a partida dele ocorreram. Na obra de Deus tudo é contínuo. Na obra de Deus, assim como na natureza, não há pausa, mas no outono nós encontramos a nova semente já formada quando a folha velha se desprende. Assim também acontece no reino de Deus. Houve eras de preparação para a vinda de Cristo, e quando ele veio, a obra de sua vida foi uma preparação para partir. Repleto de bênçãos, foi o ministério de sua presença visível. Mais pleno ainda seria o do Espírito invisível. Ele deve ir para que o Espírito venha, João 16:7. O progresso é sempre da forma visível e finita para o conteúdo espiritual eterno e infinito. Houve uma preparação e ela ocorreu por instruções especiais. João 14, 15, 16, 17. João capítulo 15, versículo 12 ao 17. Essas ordens de despedida, elas foram carregadas da mais santa unção. Foram proferidas com poder espiritual, com a profunda seriedade e ternura de uma despedida divina. Todas as suas ordens estão resumidas na grande palavra, amor. Foram emitidas para um grupo seleto e permanecem para sempre sob a guarda seleta da verdadeira igreja. A obediência a Cristo é, em uma palavra, o desdobramento do amor em todas as relações da vida. Os deveres e as graças cristãs são apenas as várias formas que o amor divino imprime à conduta. Por manifestações, era a vida ressuscitada. Suas aparições foram firmemente testemunhadas, diz Lucas, usando uma palavra não encontrada em nenhum outro lugar do Novo Testamento que denotasse uma prova válida, conforme Lucas capítulo 24, versículo 31, versículo 39, versículo 43. Essa firme persuasão da realidade da vida ressuscitada do Senhor é a inspiração da igreja primitiva. Não pode ser explicada sem levantar problemas mais complexos. As aparições foram acompanhadas por atividade apropriada. Ele discursou nessas ocasiões e sobre o tema supremo, sobre o reino de Deus. O cristianismo não é sensação, maravilha pela maravilha. Seu princípio é a inteligência, seu método é o ensino. Ide e ensinai. É a grande palavra do ressuscitado. E isso ocorreu por uma ordem específica. Os apóstolos, eles deveriam permanecer em Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículo 49. Ali estavam previstas todas as condições de unidade, lugar, tempo e uma atitude de espírito comum. A força espiritual, ela deve ser resumida para que possa ser difundida por todo o mundo. A promessa acompanha toda obediência. E talvez as maiores bênçãos pertençam à atitude paciente da alma. A perfeita confiança em Deus era a promessa de uma bênção prenunciada em experiências passadas. Um batismo, portanto, um reavivamento e um refrigério do alto. Como o ministério de João Batista, porém, diferente daquele por ser mais excelente do que ele. Nós vemos aqui no começo de Atos o amanhecer do Evangelho. Estes versículos aqui formam uma introdução a todo o livro. O Cristo ressuscitado é o principal objeto em vista. A luz que tem sido uma luz humilde sobre a terra está agora prestes a acender e tomar o seu lugar como o sol da justiça nos céus. De lá ele brilhará sobre a terra, primeiro sobre aquela parte da terra imediatamente abaixo do ponto de sua ascensão, e daí como ponto de partida de país em país até que toda a terra seja iluminada. Atos começa sua narrativa em Jerusalém, a metrópole da Palestina, e termina em Roma, a metrópole do mundo.
Novamente nós reconhecemos o método divinamente escolhido, a nomeação de testemunhas e representantes apostólicos, que ouviram as coisas que Jesus disse a respeito do reino de Deus. Receberam dele o mandamento, a comissão de pregar e trabalhar pela propagação das boas novas do reino. E então, mais adiante, nestes versículos, nós vemos a distinção vital que é estabelecida de forma proeminente entre o reino de Cristo e o reino deste mundo. A presença e operação permanentes do Espírito Santo, que é representado primeiro no próprio Jesus, falando nele, trabalhando nele, prometido por ele, até como concedido aos mensageiros do reino, de acordo com a promessa do Pai, repetida pelo Filho. Assim, meus queridos, nós vemos as grandes linhas fundamentais do livro de Atos que são ocultadas. O reino do Cristo ressuscitado e glorificado, proclamado e espalhado pelo mundo. Homens escolhidos e consagrados, os representantes e ministros do reino, o batismo do Espírito Santo, o pré-requisito para a obra e realização cristã, sem as quais não devem ser tentadas e não podem ser realizadas. Diante de tudo isso, eu te convido à reflexão. Como podemos permanecer indiferentes diante de um Cristo que se entregou até a morte para nos dar a vida? Se o próprio Senhor esperou o tempo do Pai e se submeteu com alegria, por que nós resistimos tanto em confiar e a obedecer a sua mensagem? Vamos orar? Vem comigo falar com o Pai. Procure um local calmo e tranquilo, se possível. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Acalme esse coraçãozinho aflito agora para falar com Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor começou a fazer e a ensinar com poder, amor e verdade. Ensina-nos também a viver com propósito, testemunhar com fidelidade. Dá-nos olhos para esperar a promessa do Pai. Dá-nos um coração grato para receber o Espírito Santo. E diante dessa manifestação do Teu poder em nossas vidas, nós seremos encorajados a sermos Tuas testemunhas em todos os lugares. Que a chama da Tua missão continue ardendo em nós até que todo joelho se dobre diante de Ti. Que a Tua igreja volte a seguir o Teu chamado. Volte a propagar a Tua palavra com coragem, com temor e com fé. Deus poderoso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu querido, eu te encontro no próximo episódio, a gente vai continuar meditando em Atos 1, tá bom? Então escute, compartilhe se você goste, espalhe a mensagem do reino, seja testemunha. Através do podcast, entendes o que estás lendo, da forma que você quiser, mas fale de Jesus. Seja testemunha com suas palavras, com suas atitudes, com sua vida, com o seu comportamento. E o nome de Jesus será glorificado e a expansão do reino de Deus continuará acontecendo. Um abraço, Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.